ministrar uma palavra para cada um dos meus irmãos. Você que está no YouTube, seja muito bem-vindo à Igreja Nova Vida da Praça do Carmo. Se você não tem uma casa para congregar, faça desta casa a sua casa de oração. Mas hoje o tema que eu quero ministrar para a igreja é um tema muito importante. Olha o que está escrito aí no painel. Quem é Jesus para você, igreja? Essa é a chamada. Quem é Jesus para você? Vamos ficar em reverência à palavra de Deus, ficar de pé. Iremos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 15 e 16. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Podem procurar com calma. Eu estarei falando aqui, na tradução NVI, que diz assim: aos que Jesus perguntou, e vocês, o que dizem que eu sou? Versículo 15, respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ler todos? Respondeu Simão Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar. Pai bondoso, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te glorificamos e Te exaltamos nesta hora. Abençoa o que será ministrado nesse altar. Que não seja eu aqui a falar, mas seja Tu através de mim. Tudo seja para glorificar e exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, igreja. Quero deixar uma pergunta para vocês. Essa pergunta Jesus continua ecoando hoje. Não apenas, você conhece Jesus? Conhece, igreja, Jesus? E quem é Jesus para você? Porque é possível conhecer o nome de Jesus ainda e não conhecer Jesus, só conhecer o seu nome. Para alguns, Jesus é apenas um personagem histórico. Nós temos a nossa Bíblia e alguns cidadãos falam que a Bíblia é um livro de história, histórico, mas na verdade não, é a palavra de Deus que se renova a cada dia. Para alguns, Jesus é apenas um personagem. Para outros, Ele é aquele que cura. Para outros, Ele é aquele que abençoa. Para outros, Ele é aquele que livra. Mas Pedro fala que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Pedro afirma, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus para você? Ele é o Todo-Poderoso? Então nós iremos desenvolver esta palavra na noite de hoje e você irá entender. Hoje precisamos estar bem atento, porque os tempos são chegados, há várias necessidades, há várias coisas no dia a dia nosso, e nós precisamos ficar atentos para entender que o Jesus ainda tem o controle de todas as coisas, mas nós precisamos entender como Ele age, amém? Hoje precisamos sair de uma fé baseada em apenas no que ouvimos e chegar a uma experiência pessoal com Ele. Nós precisamos deixar de ouvir que Jesus cura, liberta, salva e batiza com o Espírito Santo e buscar experiências com esse Jesus que cura, liberta, salva e batiza com o Espírito Santo. Você tem que estar presente em suas orações pedindo, Senhor, me ajuda na minha pouca fé, Senhor, me ajuda na minha caminhada, me ajuda porque eu de mim mesmo não tenho nada, mas o Senhor pode mudar todas as circunstâncias, o Senhor pode alterar qualquer tipo de situação, mas para que venha acontecer isso, necessitamos deixar de escutar o que? Jesus, e buscar experiência. Temos o detalhe de Jó, um homem que Deus falou verdadeiramente com ele. Ah lá, veja lá, meu servo Jó, homem temente a Deus, que não se desvia, não foi? Mas esse mesmo Jó, em uma situação, ele falou o quê?
Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Porque tem situações em nossa vida que só a fé muda as circunstâncias, que só a fé altera laudos médicos, como foi ministrado aqui no dia de hoje, na parte da manhã. Deus continua sendo Deus, Ele quer fazer obra na sua vida, Ele quer fazer obra na minha vida, mas como Jó, e como muitas vezes que nós estamos na igreja, e necessitamos de alguma mudança, Ele quer compromisso com Ele, porque aquele que me busca, acha. Amém, igreja? Vamos entender alguns codinomes que Deus tomou para trabalhar em você e em mim. O primeiro que eu quero colocar aqui nessa noite é o nosso Jesus Emanuel. Todo mundo sabe quem Ele é? É o nosso Deus conosco. Esse nosso Deus conosco está aqui, Ele está lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, aonde se fala que Ele é o nosso Deus conosco. Ele, Emanuel, significa Deus conosco. Deus não ficou distante, olhando nossa dor. Ele veio para perto. Quando você chorou, Ele estava do teu lado. Quando você se alegra, Ele está do teu lado. Mas nós necessitamos entender que o nosso Deus, Emanuel, Ele é muito mais do que nós pensamos. Muito mais do que você pensa entender. Porque se você pensou que estava sozinho, Ele estava presente em todas as circunstâncias da sua vida. Por isso que em um certo momento Ele se coloca como Deus Emanuel. Está entendendo, igreja, a ministração? Quem é Jesus para você? Aqui Ele se colocou como o nosso Deus Emanuel. É um Deus que quando você está dormindo, Ele te dá quando dorme. Emanuel significa que você não está sozinho em nenhum momento da sua vida. Talvez você tenha chegado aqui pensando, Deus esqueceu de mim. Por que Deus esqueceu de mim? Porque talvez você tenha passado por circunstâncias, ou está passando por uma circunstância, e vem a dúvida no nosso coração, vem um questionamento, o porquê eu estou passando por isso. Eu sou um servo do Senhor, eu caminho na presença dEle, eu sou ofertante, eu sou dizimista na casa do Senhor, por que eu estou passando isso? E tenho que o ímpio prosperando, e tenho outras pessoas prosperando, e eu passo por tantas dificuldades. O que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Guarde tesouro no céu, aonde a traça e o ferrugem não corrói. Amém, igreja? Talvez nesse momento Ele possa estar se posicionando para você como Jeová Jirê. O que significa Jeová Jirê? O Senhor proverá. Ele irá prover a sua maior necessidade. Ele proverá os seus projetos, até que seus projetos estejam na presença dEle, se seja o melhor para você, porque lidar com projetos, nós precisamos entender que o maior arquiteto que nós temos é Jesus. O maior engenheiro é Jesus. O maior cientista é Jesus. Ele sempre vai nos dar o que necessitamos. Muitas vezes não irá dar o que você está almejando. E trabalhar isso no nosso íntimo é complicado. É complicado porque precisamos entender isso. Abraão sobe ao monte, levando aquilo que tinha de mais precioso. O que Abraão subiu o monte e levou o que era mais precioso? Quem foi? Seu filho. Escola bíblica? Tudo parecia o quê? Perdido. Deus manda sacrificar o seu único filho.
seu único filho, aquele tão almejado, aquele tão querido. Mas no momento certo, Deus apresenta um cordeiro. Então Abraão chama aquele lugar de quê? Jeová Jirê, o Senhor proverá. Talvez eu estou falando aqui, você não tenha muita oportunidade de entender. Deus falou com Abraão para ele sacrificar seu único filho unigênito. Abraão pegou seu filho com mais 2 conservos e um animal, caminhou tantas léguas até chegar num local aonde deixou os seus conservos, pegou a madeira, a lenha, pegou o seu filho e mandou os servos ficarem e subiu ao monte para fazer o quê? Sacrifício ao Senhor. Mas seu filho perguntou: pai, tem a lenha, tem tudo pronto, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Ele amarrou o seu filho, preparou a madeira, preparou o altar. Quando ele olhou, ele viu o quê? Um cordeiro. E escutou uma voz do céu: Abraão, não toque no seu filho. Vi agora que tu és meu servo e me honras. Ele colocou o nome dali o quê? Deus proverá. Precisamos entender que o nosso Deus, Ele trabalha não da forma que nós queremos. Às vezes Ele quer entender e compreender a sua submissão, o seu detalhe. Friamente nós viemos falar aqui, se Deus fala com você, no dia de hoje, com toda a tecnologia, tu ia pensar: não estou ouvindo isso não, Deus não vai fazer isso. Mas Deus falou com Abraão, nosso pai da fé, e esse homem foi merecedor de ter a honraria de ser falado em todo o evangelho: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele foi falado como o primeiro, por quê? Porque ele foi o primeiro a não ver a dificuldade, sim crer somente na obra de Deus, no ministério de Deus, no secreto de Deus, porque quando ele começa a fazer a obra, ele não é general para não entrar numa batalha e ser derrotado. Ele já está guerreando por você, por você, por você. O invisível você não pode ver, mas é no invisível, pela fé, que a obra é feita. Amém, igreja? Isso, se você quiser anotar e compreender, está lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 14. É bom a gente pesquisar, é bom a gente entender o porquê, os detalhes da Bíblia, e porque Deus se posiciona em cada momento para falar com você e comigo, porque Ele se importa com você. Há momentos que Deus mostra a provisão antes da caminhada. Ele manda você subir primeiro, a provisão está no monte. Talvez você esteja olhando para aquilo que falta, mas Deus está dizendo: não olhe para o que você tem, olhe para quem eu sou em você. O Deus que promoveu continua sendo Deus. Ele proveu e proverá sempre para os fiéis, para aqueles que falam: eu continuo buscando Deus, eu quero mais é Deus. Amém, igreja? Coisa boa, né? A gente ter uma palavra de Deus, aonde a gente aprende um pouco. Iremos falar agora de um certo momento em que Deus se posiciona como Jeová Rafá, o Senhor que cura. Está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. O porquê eu estou falando isso para vocês? Porque você vai olhar que Deus não deixe nenhuma situação
de olhar para você, de cuidar de você, de prover as suas necessidades. Mas para que você venha entender isso, Ele se coloca vários momentos se colocando para que você entenda: eu sou contigo, igreja. Amém? Eu sou o Senhor que te sara, que te cuida. Deus é aquele que toca onde ninguém consegue tocar. Nós oramos aqui pelo Mateus, eu creio que ele já está restabelecido em nome de Jesus, que é pela graça, pelo poder dele, nós oramos e nós entregamos não só o Mateus, mas entregamos o pai da nossa irmã, que oramos de manhã, que estava com laudo negativo, o outro irmão que está fazendo um hemodiálise. Deus pode fazer tudo, depende apenas de uma palavra. Aquele centurião falou: Senhor, eu não sou digno de tu entrar em minha casa, mas apenas uma palavra tua, meu servo será curado. Em nome de Jesus, esse nome todo poderoso, ele muda a circunstância, e nós cremos que Deus pode mudar qualquer circunstância. Então vai recebendo, igreja, vai recebendo, igreja, vai recebendo, porque nós temos o melhor de Deus sobre a nossa vida. Há feridas que nenhum remédio consegue alcançar. Feridas da alma. São feridas, são mágoas, são coisas que carregamos na nossa vida e atrapalham a nossa caminhada. Ele aqui se colocou com Jeová Rafá, falando que é o Deus que cura as feridas mais profundas. As feridas e os segredos que você não joga para ninguém. Porque quando você começa a falar, dói. Você sofre no calado. Você chora no calado. Você já chorou por dentro que não sai uma lágrima do rosto, mas você se derrama na presença dele. Feridas causadas por rejeições. Quem já não foi rejeitado alguma vez? Quem não já foi decepcionado em algum momento? Quem já não recebeu um laudo negativo? Feridas causadas por perdas. Quantas vezes perdemos alguma coisa e ficamos necessitando de um conforto? E Ele manda o Espírito Santo te abraçar e te confortar. Feridas causadas por pessoas. Tem pessoas que não gostam, não entendem por que você anda tão feliz. Porque você está passando por dificuldade e você continua rindo e glorificando. O mundo não vai entender que o crente não vive por hoje, ele vive pela frente, ele vive pela fé, porque a visão do crente é diferente, a nossa visão pode ser até limitada, mas o Deus que nós temos tem a visão ampla, e nós cremos numa vitória que está na mão de Jesus, e seu nome está escrito no livro da vida, tem casa pronta, tem tudo pronto para aqueles que persistirem em ir até o fim. Mas pastor, você não sabe como aquela pessoa me machucou. Pastor tem a pele um pouquinho grossa. Pastor já passou por muito deserto. E ainda venho passando alguns dias. E venho aprendendo. Porque é no deserto onde Deus fez mais milagres. Foram 40 anos onde a sandália não se arrebentou. Onde a roupa não se gastou. E aonde tinha alimento de dia e de noite. O deserto prepara o homem e a mulher de Deus para algo maior. Amém? E ele não é apenas um corpo, ele também restaura a alma. Quantas pessoas têm doenças que o médico fala assim: poxa, os teus exames estão perfeitos. Não tem nada, mas está doendo, eu estou me sentindo mal, eu estou passando mal. Talvez seja uma doença da alma, talvez seja uma doença que você precisa apresentar ela a Deus. Você precisa se apresentar a Deus e falar: Senhor, tem os laudos do médico aqui, mas essa folha em branco é para o Senhor falar o seu laudo. Talvez você tenha que ter experiências com Deus, porque às vezes a cura que você precisa não está no corpo, está na alma e está no espírito.
pastor, como eu posso fazer? Vai no teu secreto, no teu quarto, se curva de joelho, apresenta a Ele as tuas súplicas e fala da sua necessidade, porque Ele é fiel para te ouvir e te responder. Amém? Podemos ver agora uma situação, Jeová Nissi. Tem Jeová Nissi? Tem na Bíblia, assim, Êxodo, capítulo 17, versículo 15. O porquê eu estou falando isso? Para que você entenda que Deus, Ele se posiciona em vários momentos, em várias situações, para que você entenda que em nenhum momento a igreja está só. O Senhor é a minha bandeira. Nós precisamos carregar a bandeira de Jesus no nosso peito, no nosso coração, não ter vergonha de falar de Jeová. Ele é Rei, Ele é Senhor da minha vida. Meus olhos não veem, mas eu creio. Feliz é aquele que não viu e creu. Creia, igreja, que tem um Deus que zela e que cuida de você. Israel estava em uma batalha. Moisés levantava a mão e Deus concede vitória. Então ele chama aquele lugar de Jeová Nissi. Quantas batalhas você precisa passar para você levantar a bandeira e chamar Deus de quê? Jeová Nissi. Ele é a grande bandeira da sua vida. Não procure bandeira de nações, procure uma bandeira estipulada, onde Reis dos Reis, Senhor do Senhor. Essa é a bandeira que tu tem que carregar, essa é a bandeira que você tem que falar, eis-me aqui, Senhor. Mas eu não tenho capacidade, a capacidade é dele, tudo é dele. Você está pensando que eu estou aqui porque eu tenho capacidade? Não, tudo é dele, é para ele. Aquele que acha, já sai fora. O homem tem que se diminuir para que ele cresça. Amém? Nós precisamos entender que ele colocou Moisés para a vitória. Jeová Nissi é o Senhor da minha bandeira. Há batalhas que você não vencerá pela força, você vencerá porque Deus está à frente. Quando você não saber mais como lutar, diga assim: Senhor, seja a minha bandeira. E não só a bandeira, seja meu escudo, meu capacete, seja toda a armadura que está em Efésios 6, aonde diz, vestimos de toda a armadura, porque eu não tenho força, mas na tua armadura, na tua força eu vencerei essa batalha. Amém? Entenda, igreja, que Jesus, Ele é todo especial. O Pai mandou o seu melhor para mim e para você. Então teremos que comemorar o Dia dos Pais, sim, glorificando e exaltando esse Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Abba. Iremos falar de Jesus numa outra situação. Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. O Senhor é a sua paz, igreja? É a sua paz, você que está aí na mídia? Ele é paz. A paz que vos dou não é a paz do mundo, porque a minha paz ela é perfeita. Tivemos profetas, tivemos homens que pediram: Senhor, tira de mim essa luta. E ele falou: olha só, calma, a minha paz te basta. Está em Juízes capítulo 6, versículo 24, quando Gideão estava vivendo um tempo de medo, mas Deus revela a ele: constrói um altar chamado
Jeová o quê? Shalom. Gideão estava passando por uma luta, por perseguições, por dificuldade, mas Deus fala, constrói um altar. Como é que está o teu altar na presença do Senhor? Você que está na mídia eletrônica, como é que está o seu altar? Construa um altar de adoração, em primeiro lugar no teu coração, porque quando você começa a colocar as tuas súplicas, fazer um altar e se derramar na presença dele, Deus começa a fazer o sobrenatural. O Senhor é a nossa paz. Observe, igreja, Deus não esperou a guerra acabar para ser paz. Ele foi a paz no meio das guerras. Talvez estamos passando por lutas, guerras espirituais, guerras emocionais, e precisamos entender sobre a paz. Pastor, por que você está falando isso? Estou falando isso porque eu fiquei numa guerra, estou 2 semanas numa guerra, guerreando uma guerra emocional, porque havia pessoas que sentaram na mesa, beberam na mesa, comeram na mesa, e não respeitaram a minha mãe, acionaram ela na justiça, os filhos tiveram que suprir a necessidade, e agora há uma briga, como você vai pagar o valor que foi estipulado pela justiça, e eu falando com uma, falando com outro, falando com um, falando com o outro, calma, ter paz durante uma guerra, porque quando tudo parece negativo, Deus ele vem com suprimento. Alguém tem que falar da sua paz, alguém tem que ser o quê? Sensato. Eu não posso aqui estar nesse altar e falando coisas que eu não vivo. Minha esposa está presente, minha família está presente, talvez você esteja acostumado muitas vezes com pessoas que não falam. O altar é do Senhor, e graças a Deus a vitória está vindo, eu creio. Mas como você está dizendo? Eu só creio, eu creio porque Deus ele tem um controle de todas as coisas. Na guerra que você é provado, porque o ouro, para ser ouro, ele tem que passar pelo fogo, não é isso? O diamante só é uma pedra, mas depois que ele é polido, aí ele tem um devido valor. Talvez você seja um diamante precisando ser polido, talvez você seja uma peça de ouro precisando passar no fogo, porque o fogo, ele faz o que? Ele limpa. E o diamante, depois que está pronto, todo mundo vê a beleza dele. Uma peça de ouro, quando está pronta, todo mundo está... Mulher então, né, que gosta de ouro, né? E se você bota um anel com uma pedrinha, comprei um anel alguns anos atrás para minha esposa com uma pedrinha, e falei, isso é diamante. Mas gente, a mulher gosta disso. Mas por que eu estou colocando isso para vocês? Que nós precisamos entender, na tua necessidade, ele vem com a paz. Deus não espera, não, ele vai na guerra com você. Ele foi paz no meio da guerra. Talvez a tempestade ainda não tenha terminado, mas Jesus pode colocar paz dentro de você, enquanto a tempestade acontece ao lado de fora. Tem muita guerra que o crente passa, tem muita luta que o crente passa, mas entenda que ele tem um controle de todas as coisas. Amém? Agora quero falar para você, Jeová o quê? Nissi. O Senhor é o quê? O meu pastor. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O pastor conhece as suas ovelhas, ele sabe quando estão cansadas, ele sabe quando estão feridas. Tem tanta gente na igreja ferida,
Tem tanta gente na casa do Senhor precisando apenas de um abraço. E você pode abraçar. Você pode falar uma palavra de consolo. Sabe quando estão feridos? Uma ferida, ela precisa de quê? Medicamento, ser limpa, ser cuidada, ser sarada. Mas para isso precisa de alguém, uma atitude. Talvez chame você nesta noite para tomar uma atitude, para curar a ferida do teu irmão que está do lado, da dor que ele está passando. Sabe quando estão perdidas algumas ovelhas? Não se procura um pastor, porque a ferida machuca, a ovelha está perdida, mas ela compreende e ouve o que? O som do pastor. É pela voz do pastor, porque ela não tem uma boa visão, mas pelo som do pastor ela caminha. Jesus é o bom pastor. Está lá em João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Está aqui, ó. Meu filho é perfeito. Você é o garoto mais bonito que tem em Olaria. Você é o meu bonitão. Vou deixar minha filha também, que ela é bonitona, senão ela briga comigo, dia dos pais. Então, precisa dar um equilíbrio, né? Ele não abandonou você. Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor. É a nossa justiça. É o Jeová o quê? Tsidkenu. Ele é a nossa justiça. Ele é que é a tua justiça e a minha justiça. Está lá em Jeremias 23, 6. Nós não conseguimos ser perfeitos, porque nós mesmos não podemos nada, mas a nossa justiça é limitada, a justiça de Deus é ilimitada. O homem pode estar pensando que está te ferindo, que está te maltratando, que a justiça dele é perfeita. Não, se a justiça fosse perfeita, ela não estava com um pano escrito vedada. A justiça é aquela que você olha no olho e fala para a pessoa: eu tenho muitas coisas para falar com você, olho no olho, mas o meu Deus falou para eu te perdoar. Eu te perdoo. Vá com Deus, que Deus os abençoe. Creia, entenda que maior é o que está em nós do que está no mundo. Mas em Cristo veio para fazer por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer sozinhos. Ele é a nossa justiça. Na cruz Jesus levou aquilo que era nosso, para nós dar a vida eterna. Agora ele se coloca com o Jeová chamar. O Senhor está ali. Ezequiel 48, 35. É o último nome apresentado no livro de Ezequiel. Jeová chamar. É o Senhor que está ali. É uma coisa poderosa, é uma história que termina com a presença de Deus. Ele nos ensina que o destino daquele que pertence a Cristo não é a ausência de Deus, é a presença de Deus, porque Jesus tem o controle de tudo, tem o controle da tua vida, da tua vida, da tua vida e da minha vida. Por mais que você não entenda, a guerra pode estar acabando, mas Ele pode mudar as circunstâncias, como houve com Moisés. Quando Moisés levantava a mão, havia o que? Israel sobrevalecia. O que Deus precisa fazer para você entender isso? Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 29. Por que Ele é o Cordeiro de Deus? João Batista, quando viu Jesus de longe, falou: lá vem o Cordeiro de Deus.
Hoje eu te batizo com água, mas aquele que vem pós mim, esse ele vai batizar com o Espírito Santo. E quando Jesus chegou a ele, o que ele falou? Senhor, me batiza, eu preciso. Não, para que se cumpra o que está escrito no livro de Isaías, faça. E quando João Batista batizou Jesus, se apareceu uma pomba sobre a cabeça dele, e uma voz bem grande do céu: verdadeiramente este é o meu filho, a quem eu me comprazo. Aqui tem todo mundo, é filho, através de Cristo Jesus, você recebeu isso. Não abra mão, porque o mundo quer te resgatar, o mundo está sedento para que você volte, mas esse mundo não te pertence mais, você foi lavado, você foi remido no sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Não conseguimos ser perfeito para nós mesmos, mas Deus, quando Ele entra mudando todo o seu caminho. Entenda, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio somente para melhorar nossa vida, Ele veio para salvar a sua vida, a minha vida e a vida dos demais. Você é um instrumento de Deus. Ele veio não apenas para resolver os seus problemas, Ele veio para resolver o maior problema do ser humano, que é o pecado que separa o homem de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Eu conheço o caminho, Jesus falando. Ele disse: eu sou o caminho. Não uma religião, não uma filosofia, não uma placa e não uma pessoa. Jesus é o caminho para o Pai. Receba isso, igreja, receba isso, você que está no YouTube. Ele não é uma religião, Ele não é a filosofia, a palavra dele não é um livro histórico, Ele é o verdadeiro caminho que leva você e leva a mim ao Pai. Jesus é a porta, que está em João 10, 9. Eu sou a porta. Você bater em muitas portas, talvez a porta do dinheiro, a porta das amizades. Tem amizades que só a misericórdia de Deus. A porta da oportunidade. Não, essa é minha oportunidade. Você orou? Não, é minha oportunidade. Você orou? Não tive tempo. É a porta talvez que te afaste da presença de Deus. É a porta do sucesso. Quantos artistas começaram a ministrar louvores na casa do Senhor, depois saíram da casa do Senhor e foram para o meio secular. Como tem pessoas que abandonaram a casa do Senhor e hoje esquecem, falam até, pegam exemplos na Bíblia dizendo que a Bíblia ela é uma coisa separada, não é certo, alvo mais com a neve. E hoje eu estou tocando em um bar, um homem que estava no altar ministrando, falando do amor do Senhor. Jesus é a luz do mundo. Deixa Ele entrar na tua vida que está em YouTube. Deixa Ele entrar na tua vida que você esteja aqui. Talvez você esteja algum tempo separado da presença do Senhor e você precisa receber essa palavra e colocar, externar ela na tábua do teu coração. Não porque Jesus vai te julgar. Não, Ele te pega onde você caiu e te abraça e chama você de filho. Esta é uma noite de oportunidade. Essa é uma noite para você falar: Senhor, até aqui eu segui com a minha força, mas agora eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu não tenho forças para caminhar. Amém, igreja? Jesus é o pão da vida, que está lá em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Existe fome, comida nenhuma consegue satisfazer.
Você pode até ter dinheiro e continuar vazio. Você pode ter pessoas ao seu redor e continuar sozinho. Você pode conquistar coisas e continuar sentindo falta de alguma coisa, porque existe uma fome espiritual e somente Jesus pode te satisfazer. Tantas pessoas ricas e sozinhas, tanto dinheiro e só, rodeada de amigos, de copo, de momentos e circunstâncias. Quando você abre a tua porta da tua casa e fecha, é só você e Deus, e você chora, se rasga, porque aquele espacinho é de Deus. Por isso que Ele fala para você nessa noite: ainda há tempo, a porta ainda está aberta. Não desista, crê somente e eu faço a obra. Jesus é a ressurreição e a vida, está lá em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro estava morto há 4 dias e ele ressuscitou. Jesus chegou na hora. O que está morto na sua vida que Jesus precisa ressuscitar? O que está morto na sua vida que Jesus possa falar: tire a pedra, venha para fora e tire o laço. Ele está aqui na presença do Espírito Santo. É quando Jesus chega, é aquilo que parecia terminado, pode receber uma nova oportunidade. Deus é o Deus de oportunidade e está dando mais uma oportunidade para você nessa noite. Talvez alguém diga: acabou. Jesus diz: eu sou a ressurreição, só está começando. Eu tenho muita coisa para fazer na tua vida, na tua vida, na tua vida. Não acabou. Eu estou pronto para pegar você pelo braço onde você parou, te botar de pé e falar: vem, filho, vem, 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 porque eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida, na tua vida, na tua vida. Jesus é a videira verdadeira, está em João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, o ramo separado da videira seca. Da mesma maneira, uma vida separada de Cristo pode ser sua fonte, mas Jesus quer apenas uma visita na sua vida. Ele quer ser a fonte que jorra água viva. Amém, igreja? Não procure Jesus somente quando precisar de alguma coisa. Permaneça nele, porque é nele que você vai ter vitória. Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor, está em João 10, 11. Jesus diz: Jesus, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Está no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o nosso Jesus. Ele desceu ao inferno, pegou as chaves, que era a chave da morte, e hoje Ele tem todo o poder, toda a graça. Ele tem o poder da vida. Creia que Deus pode mudar qualquer circunstância. Não é uma palavra, não é um laudo médico, não é uma circunstância, porque o nosso pão da vida, o nosso Rei dos reis, o nosso Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Quirsi, tantas formas que Deus se posiciona, igreja. Eu queria entrar no coraçãozinho, na mente de vocês. Agarra esse Deus, abraça esse Deus, recebe esse Deus, não se desvia para a direita nem para a esquerda, busca o alvo. Tantas cadeiras vazias aqui, talvez você trocou a presença de estar na casa do Senhor por um programa de televisão que não te enriquece em nada. Venha para a casa do Senhor. Talvez Senhor, eu não vou para a igreja, mas ficou vendo televisão. Às vezes coisa que não constrói nada, não te enriquece nada. Vendaval amanhã, tantos quilômetros de velocidade.
Olha, você não saia porque vai ter tiroteio. É isso que você recebe na televisão. É toda hora coisas que te colocam para você ficar presa dentro da tua casa. Não quer dizer que a nossa casa é ruim, mas se tem obra na casa do Senhor, se tem trabalho na casa do Senhor, se envolva, venha para a casa do Senhor. Por que, pastor, você está falando isso? Porque tem pessoas que precisam receber uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, e muitas vezes nós ficamos em casa para nada. Desde que eu me converti, já tem um certo tempo, a Igreja Nova Vida não levanta nenhum homem de uma hora para outra. Primeiro, o homem tem que passar pelo deserto, tem que ser forjado no fogo. Eu passei por basicamente todas as necessidades, financeira, espiritual, emocional, para hoje poder estar aqui no altar do Senhor para estar falando para você. Esse homem que está aqui já passou por muito deserto. Passei, não permaneci. Entenda, eu não faltava um culto, toda obra eu estava na casa do Senhor, porque o solteiro cuida da casa do Senhor. Atentem para isso. Aí vamos dizer assim: ah, pastor, o senhor não sabe da minha luta. Eu não sei da sua luta. Eu não preciso saber não, quem sabe é Ele. Vamos buscar o Senhor. Amém, igreja? Quero concluir para vocês com essa pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para sua mãe? Quem é Jesus para o seu pastor? Quem é Jesus para a sua igreja? Quem é Jesus para você? Bartimeu, ele era aquele que podia fazê-lo enxergar. Para a mulher de fluxo de sangue, ele era aquele que podia curá-la. Para Lázaro, ele foi o quê? A ressurreição. Para Pedro, ele era o quê? O Cristo. Para João, ele era o Verbo que se fez carne. Para Tomé, ele era o Senhor, meu Deus e Deus meu. E agora que chegou a sua vez, quem é Jesus para você? Para todas essas pessoas que eu falei para você, ele foi. Bartimeu, ele era aquele que podia fazer enxergar. Que Deus possa dar visão amplas para você nessa noite. Ele possa abrir a tua visão. Para a mulher de fluxo de sangue, tinha uma doença incurável que já estava há 12 anos, mas bastou tocar nas vestes do Senhor e ela foi curada. Para Lázaro, já cheira mal, Jesus, se tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Eu sou a ressurreição. O que está morto na tua vida que Deus tem que ressuscitar. Para Pedro, ele era o Cristo. Quem revelou para ele foi o meu Pai. Não é de ti, Pedro, é o meu Pai que revelou a ti. Para João, ele é o Verbo. Mesmo antes, no princípio, ele já havia. Antes de tudo ser formado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já havia uma unidade. Jesus no Éden era o quê? A árvore da vida. Lá atrás ele já era, ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas a pergunta vai para você que está na mídia eletrônica: quem é o Jesus para você nessa noite? Quem é o Jesus para você, igreja? A mesa está montada. A mesa não é da Nova Vida, não é do pastor. A mesa é do Senhor. Hein? Estou perguntando para você, igreja. É você e Deus. O que Ele é para você? Será que Ele é uma dessas circunstâncias?
Estou encerrando, mas antes de encerrar, eu vou fazer um apelo nessa noite. Talvez você esteja aqui precisando renovar os teus votos com Jesus. Eu estou há tanto tempo afastado da presença do Senhor, eu não tenho força. O Espírito Santo está aqui e te dá força. Venha ao Senhor, venha receber uma oração, vem. Diaconeses podem orar. Tem mais gente que precisa de oração aqui. O Espírito Santo está falando. Vem renovar. Vem renovar. Ora, pode orar, diaconesa, por ele. Às vezes nós precisamos de pedir a Deus um renovo. Precisamos falar com Deus. Renova o meu querer, renova a minha sede da Tua palavra, renova o meu falar, o meu agir, renova, Senhor, tantas coisas que eu necessito. Eu de mim mesmo não tenho força, mas, Senhor, nos fortalece os meus pés. Não deixa eu fraquejar, deixa eu caminhar na Tua presença. Fortalece a minha vida, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Ó Pai bondoso, Pai amado, toma meus irmãos que estão aqui, Pai, à frente desta casa de oração, se levantaram aqui para receber uma oração de renovação. Depois dessa palavra pregada, quem é Jesus? Eu sou o pão da vida. Eu sou o Deus Emanuel, o Deus conosco. Eu sou o Deus Jeová Jirê, o Senhor proverá. Eu, Jeová Nissi. Ó Jesus, eu sou o pão da vida. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que dá vitória. Ele é o Deus que dá paz. Ele é o Jeová Roshi, é o bom pastor. Ele é o nosso Deus Emanuel. Precisamos entender e compreender que a sua necessidade é suprida por aquele que começou a grande obra, há de terminar. Ó Deus, faz a tua obra, manifesta a tua graça, teu poder, para que a tua igreja esteja aqui, Senhor, sendo curada nesta noite, uma igreja restaurada, uma igreja, Pai, com poder e graça. Ó meu Pai amado, em nome de Jesus, tudo que foi ministrado aqui, venha fortalecer os pés dos meus irmãos, venha fortalecer o ide deles, Senhor Deus, que não seja eles a cada dia, mas seja Tu através deles, Senhor Deus. Manifesta a Tua graça, o Teu poder, manifesta, Pai, porque nós necessitamos verdadeiramente da Tua presença em nossa vida. Não somos nada sem a Tua presença, Senhor Deus. O que seja oculto caia por terra agora, Senhor Deus. Manifesta, Pai, o Teu poder. Nós Te pedimos nessa noite, como igreja, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nessa noite receber uma porção dobrada. Se aquele que não tem dormido nessa noite vai perder até a hora, que a Tua paz seja estabelecida sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, esse Jesus está aqui na presença do Espírito Santo. Manifesta a Tua graça, o Teu poder. Nós cremos, Pai, que Tu és o Senhor dos Senhores. Oh, aleluia, Deus. Os homens e mulheres que vão participar da ceia se organizem já. Oh, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente buscar a Tua presença.
cremos no sobrenatural, porque sabemos que Tu és o maior nesse local. Ó Jesus, que venha a ser essa noite uma divisão de águas na sua vida, que você possa estar verdadeiramente sendo o nosso Deus, manifestando a Tua graça e o Teu poder, para que nós possamos sair daqui renovados, restaurados, porque cremos no Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Manifesta, Pai, a Tua graça, em nome do Teu Filho amado Jesus, é que te pedimos e já consagramos, Pai, esta casa de oração em Tua presença. Senhor Deus, toma agora a necessidade dos meus irmãos, toma agora tudo que foi ministrado nesta casa de oração em Tuas mãos. Ó Pai, nós cremos, Pai, que Tu és o Todo-Poderoso, nós cremos na vitória que está em Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço e te agradeço. Te agradeço porque eu bem sei que Tu tem coisas maiores para fazer. Eu bem sei que a obra só está começando. Grandes coisas tem o Senhor para fazer. Que a manifestação da Tua graça e Teu poder, Espírito Santo, seja um derramamento. Derrama nessa noite uma unção diferente. Você que está em sua casa, pega um pedaço de pão, um pouco de suco de uva, iremos participar da ceia. Venhamos fazer a ceia na casa do Senhor, mas seja um momento de consagração na presença dEle, que seja um momento em que você venha refletir sobre a sua necessidade, porque como foi colocado aqui na palavra do Senhor, Ele não nos deixa só, Ele supre necessidades, que a sua maior necessidade seja a presença dEle a cada dia em sua vida. Renova, Pai, renova os sentimentos, renova os corações, toca num profundo, nas doenças do corpo e da alma, Senhor Deus, restaurando o que precisa ser restaurado, mudando o que precisa ser mudado, para que Teu nome venha a ser glorificado e seja exaltado. Manifesta agora, toque em cada órgão dos meus irmãos, mudando os laudos médicos, circunstâncias médicas, que o Senhor possa estar fazendo a obra nesse momento, nessa noite, na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos, Pai, no Deus Todo-Poderoso. O Senhor, Pai, é o Senhor desta casa de oração, porque tudo aqui é Teu, tudo aqui é Teu, Senhor, tudo aqui é Teu, nada é do homem, porque a porta está aberta pela Tua misericórdia. Supre as necessidades da Tua casa, supre a necessidade do Teu povo, Pai, que clama nessa noite, Pai. Ó Pai, um dia tão maravilhoso, Pai, que comemoramos o dia do Pai. Ó Pai, nós Te glorificamos porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, e podemos crer, Pai, que existe um Deus que está nos guardando, nos protegendo, Senhor. Manifesta a Tua graça, é que Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Vamos se posicionar na ceia. Glória a Deus. Vamos voltar para os seus lugares. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, onde a palavra de Deus fala assim: tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei isso em meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Versículo 25, de semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha.
Portanto, qualquer que comer desse pão e beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. Porque quem comer e beber indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo do corpo do Senhor. Amém? Podemos servir. Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nosso Senhor. Amém? Tem alguém faltando? Alguém ficou sem o cálice? Sem o pão? Diz assim, versículo 11, versículo 24. Tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comer, que isto é o meu corpo, e partido por vós, fazei isso em memória de mim. Que todos comam. Pega o cálice, levanta sua mão. Pega o irmão do lado, troca o cálice com ele. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Que todos bebam. Glorificado e exaltado seja o Senhor dos Senhores. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por a oportunidade de termos a Tua presença. Agora que estaremos encerrando o culto nesta casa de oração, nos leva agora com a Tua proteção e Tua guarda. Nos livra do homem mau, da bala perdida, da direção perigosa. Que nós possamos estar no dia de amanhã mais uma vez Te glorificando e Te exaltando. Ó Pai, em nome de Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um dos meus irmãos, de agora para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente.